Ao longo das últimas semanas, conhecemos uma mensagem de saúde especial que há mais de 150 anos tem impactado a comunidade adventista ao redor do mundo. Mas esses hábitos, geralmente relacionados ao estilo alimentar e prática de exercícios, não são os únicos responsáveis pela tal reforma de saúde proposta pela Igreja Adventista no início da sua história. Tão importante quanto o corpo e mente é o espírito. E esse é o assunto do último episódio do especial Saúde e Educação, que começa agora. Em espaços escuros como esse, os primeiros adventistas do sétimo dia se reuniam. Esse lugar em que estamos é uma réplica desses primeiros salões de reunião e fica no Museu da História da Igreja, na sua sede mundial, em Silver Springs, aqui nos Estados Unidos. Assim como houve luz naquela época para tantas mudanças na saúde do corpo e da mente, também foi assim com as orientações de como cuidar do espírito. A prática religiosa se torna efetivamente um elemento indispensável para o desenvolvimento de uma fé firmada em princípios, que não tem impacto apenas na vida presente, mas para a eternidade. A espiritualidade é uma das grandes necessidades do nosso mundo, que infelizmente tem sido deixada de lado pelo fato de não se expressar enquanto campo científico. Não se pode mensurar facilmente, estudar facilmente. Sem dúvida, há uma parte espiritual em cada ser humano. Há uma parte que deseja buscar a origem, buscar um criador, um originador para a vida, de ter uma relação com um ser todo-poderoso, que possa nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. É uma necessidade inerente ao ser humano, por mais que queiramos deixar isso de lado na nossa vida. O papel da fé na nossa saúde é muito evidente e claro quando a gente lê os milagres de Jesus. É muito comum Jesus conduzir os seus milagres e dizer para a pessoa curada: a tua fé te salvou. Inúmeras vezes isso se repete na Bíblia. Um dos remédios naturais é a confiança em Deus. E isso é poderoso. Tantas tragédias nesse mundo são inexplicáveis e, de fato, o pecado não pode ser justificado. Mas quando temos confiança em Deus, nós podemos ter fé de que vai dar certo. Deus trabalha de todas as formas para o bem. Ele não é afetado pelo mal. Ele é capaz de pegar as coisas ruins e transformá-las em boas. Quando nós confiamos em Deus, não precisamos temer. Não precisamos ficar ansiosos, não precisamos ficar depressivos. Só precisamos nos prostrar e dizer: Senhor, eu não sei como vai trabalhar nesse caso para mim, mas eu sei que o Senhor vai. E esse senso de paz, esse sentimento verdadeiro que provém do Espírito Santo, nos torna habilitados para encarar as provações, os desafios, as tristezas, os sofrimentos da vida, confiando que Deus vai consertar as coisas. A finalidade de termos a saúde como um dos pilares, não só da educação adventista, mas da igreja adventista, parte do princípio que acreditamos que Deus nos criou perfeitos. Se Ele criou perfeito, significa que a nossa saúde, ao ser criada por Deus, era perfeita. Então, se isto é um pilar, a perfeição de Deus, nós entendemos que o nosso corpo, a nossa mente, deve chegar ou tentar chegar o mais próximo da perfeição de Deus. Lógico que vivemos num mundo contaminado pelo pecado, num mundo onde o mal ele é transformado, infelizmente, em doenças degenerativas, em doenças que comprometem a própria saúde. E o que nós chamamos de doença é justamente o efeito de alguma coisa que não está bem. Se Deus nos criou perfeitos, então Ele quer que nós sejamos mais próximos, perfeitos daquilo que Ele criou. Então, por isso, pensar na saúde como um meio de assemelhar o nosso caráter ao caráter de Deus, a nossa imagem à imagem de Deus, eu, particularmente, não consigo me ver um ser defeituoso
no aspecto da saúde, do meu cuidado, da minha maneira de cuidar da minha saúde, como sendo algo perfeito à semelhança de Deus. Deus nos fez perfeitos para que nós pudéssemos aproveitar a beleza do que é ser um ser perfeito. Então, saúde, ela significa felicidade, bem-estar, realização, plenitude. Quando eu tenho saúde, eu sou mais pleno diante de mim mesmo, diante do meu semelhante e diante de Deus. Em pensar que em primeiras escolas com estruturas simples como essas, alunos poderiam receber uma educação diferente, que em nada poderia se comparar ao que as grandes instituições educativas daquela época poderiam oferecer. O início não foi nada fácil, inclusive hoje em muitos lugares continua não sendo. Mas sim, assim como foi uma luz naquela época criar escolas que oferecessem uma educação confessional, cuidando do aluno de forma integral, ainda nos dias de hoje essa é uma prioridade da rede educativa adventista ao redor do mundo. A educação adventista toma essa necessidade e a tem incutido dentro do seu programa para que seja parte da vida escolar, inclusive como parte das matérias escolares. Por isso, uma boa aplicação da educação cristã consiste em não somente ensinar desde o ponto de vista acadêmico e científico, mas em conjunto com as crenças espirituais, a prática espiritual, ou seja, orar, ler as Sagradas Escrituras e meditar nas suas mensagens. Desenvolve esse âmbito espiritual. Por que é importante? Porque é parte da nossa humanidade e, se não abordamos, fica subdesenvolvido, sem a possibilidade de nos completarmos enquanto seres humanos. E tem mais. É através dessa dimensão espiritual que podemos conhecer a Deus, que podemos aceitar o presente da salvação que Deus nos concede através de Jesus Cristo. E, sem dúvidas, as implicações são eternas, porque Deus está disposto a me salvar, mas necessita que eu o aceite. Se eu nego, Ele não pode fazer nada, mas se o aceito, posso ser salvo, como Ele promete. A educação adventista tem como um dos propósitos mais importantes ajudar os alunos a desenvolverem sua vida espiritual. De alguma forma, é isso que permeia e facilita o processo de aprendizagem para tudo que diz respeito ao intelectual e a motivação e propósito para ter nosso organismo, nosso corpo, nossa mente sã, para estar em melhores condições de cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Quando não se foca no propósito e se coloca no lugar o êxito profissional e acadêmico, que é a regra do mundo que vivemos, podemos ver como rapidamente se perde o propósito. As pessoas começam a viver processos de depressão, que é preocupação e dor pelo passado, e ansiedade, que é preocupação e dúvidas acerca do futuro. Mas quando a vida espiritual se desenvolve em um vínculo vivo com Cristo, Cristo dá propósito ao nosso ser. Nós somos uma rede confessional, nós temos a Bíblia como a base, o fundamento para o nosso ensino, para a nossa educação. E todo pai que chega à educação adventista buscando uma escola para seu filho, ele precisa saber disso. Ele precisa conhecer que nós somos uma escola que pauta os seus ensinamentos na Bíblia. E nós vemos a questão da confiança em Deus como um princípio de vida saudável, promove a saúde e também promove o desenvolvimento espiritual. Então, para nós, a fé em Deus como Criador, como nosso mantenedor, como nosso Salvador, é muito importante e é um dos fundamentos da educação adventista. A rede de educação adventista tem uma filosofia pautada em 3 pilares, que é o desenvolvimento físico, o desenvolvimento mental, o desenvolvimento espiritual.
Então imagine que uma pessoa ela tem uma boa relação com Deus, que ela se desenvolva cognitivamente, mas não tenha saúde. Então quem tem saúde tem muitos sonhos. Quem não tem saúde tem apenas um sonho, que é ficar bem. Então a saúde física, o desenvolvimento físico, ele é muito importante. Esses três aspectos devem ser desenvolvidos harmoniosamente para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Quer seja dentro de casa ou na escola, a fé é vista pela ótica da saúde. É de vital importância para o desenvolvimento pleno e da formação ideológica de quem somos e quais são os nossos propósitos. Nós temos o Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual, que promove ações para que o aluno possa começar o dia no relacionamento com Deus. O primeiro momento da nossa escola, das nossas aulas, é um culto. Falar com Deus, compartilhar com os amigos os seus pedidos, os seus agradecimentos e ter um momento de comunhão com o nosso Criador, que é o grande diretor da educação adventista. O Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual, ele é baseado numa doutrina bíblica e a cada ano a gente trabalha 4 valores. Então esses valores, cada um é trabalhado em um bimestre. E o aluno então tem a oportunidade de desenvolver ações sobre, por exemplo, solidariedade, sobre amor ao próximo. E essas ações, elas são coordenadas para que todas as instituições educacionais adventistas na América do Sul, desde uma escola, o colégio até uma universidade, trabalhem esses mesmos valores durante o ano. E a cada ano nós vamos renovando, colocando outro princípio bíblico, outros valores, para que de forma sistemática tenha uma educação que promova o desenvolvimento espiritual. O projeto se chama Amar é Compartilhar e nasce por uma questão disciplinar dos estudantes. Eles tiveram uma iniciativa para começar esse projeto. Vimos esse projeto como sendo algo interessante, pois amar e compartilhar com as pessoas é um ato muito importante praticado pelos estudantes que fizeram e fazem parte dessa instituição. O nome nasce através do exemplo de Jesus. Ele nos diz que é melhor dar do que receber. Então os alunos, vendo essa motivação, têm o desejo de dar antes de receber. E aí nasce o projeto Amar é Compartilhar. Essa atividade se chama Fé e Ação. Consiste em ajudar as pessoas mais necessitadas, dando um pouco de esperança às pessoas que estão sozinhas e até que não conhecem a Deus. Esse projeto se iniciou recentemente e estou bem interessada. Gosto bastante de me envolver nesses projetos do colégio que são muito satisfatórios para nós mesmos e ajudam aos demais. O projeto que nós estamos realizando consiste em ajudar as pessoas que mais precisam, que se sentem sozinhas, não possuem ajuda de ninguém, que vivem nas ruas, que não têm alimento. E é justamente aí que estamos ajudando, oferecendo-lhes amor e dando o que podemos. Na Sociedade Jovem, tratamos sobre esses temas que vamos abordar. Fizemos o lançamento do projeto no colégio, no momento da Sociedade Jovem. Na igreja, nos unimos ao projeto Fé e Ação, motivamos uns aos outros com isso, e os alunos sentiram esse desejo, essa inspiração para fazer parte disso. Antes de sair, sempre oramos, preparamos os alimentos, cortamos o pão, preparamos o chocolate no colégio, e assim realizamos o projeto da melhor maneira. Trouxemos chocolate quente, porque, como alguns sabem, aqui faz bastante frio. Então lhes demos chocolate quente e um pão com queijo. O plano de vir para esse lugar é fazer as pessoas nos conhecerem. Compartilhamos o pão que os alunos prepararam, começamos a chamar as pessoas, montamos grupos para se dirigirem a diferentes lugares. Então eles vão se envolvendo. E, por fim, já com os corações animosos, sabemos que demos o que podíamos. A sensação que isso gera em nós é bastante gratificante. Ver pessoas que se sentem esperançosas e saber que estamos ajudando a todos que necessitam é muito bom. As pessoas gostam, prestam atenção e aprendem sobre Deus.
Para mim é muito gratificante saber que posso ajudar alguém e não somente eu fazer isso. Essas pessoas precisam muito e somos tocados quando os ajudamos, pois nos devolvem com sorrisos e isso é lindo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marco. Ele nos contou que vivia sua vida trabalhando com artesanato reciclado. Vivia nas ruas, próximos às imediações do Conselho da Província e se sustentava com os materiais reciclados. Comentou conosco que está vivendo sozinho porque sua família o abandonou totalmente. Ele agradeceu a Deus por podermos doar para ele o pão e o chocolate quente e nos deu a ideia de doarmos roupas para que os que precisam não passem frio durante as noites, porque às vezes chove, às vezes não, e isso causa danos à saúde. Então ele nos pediu por isso e nos deu graças por podermos ter vindo aqui compartilhar. Quando acabamos de dar o lanche, uma senhora disse que não faziam nada por ela, nem mesmo sua família. Que se sente muito sozinha e que nós a ajudamos dando pelo menos um pouco para que se alimente. E isso lhe fez bem e lhe deu esperanças. Junto aos estudantes, temos alguns projetos, como, por exemplo, coleta de roupas e doação para pessoas necessitadas. Com os menores, vamos aos abrigos de animais, de cãezinhos. Então, o colégio faz coleta de ração e levamos para lá. Sempre vemos as possíveis maneiras de atender situações que muitas vezes nos passam despercebidas. Não é somente distribuir comida, mas ajudar os animais, doar roupas, compras, visitas missionárias, tudo isso. Isso faz a diferença nos jovens de hoje em dia. Muitos jovens não se interessam pelos demais, mas nós estamos por aí sempre e queremos oferecer a esperança de que há um Salvador que virá pela segunda vez e todos podem ser salvos. Para mim é importante participar desse projeto porque tem uma perspectiva de como a vida é tão frágil. Como por um simples erro podemos terminar nas ruas, mendigando. Isso enfatiza como a família é o bem mais importante, porque há quem diga, minha família não importa e os abandona. Uma atitude que não vale nada. Estar com a família e com Deus é maravilhoso. Temos que aproveitar essa oportunidade que Ele nos dá. Normalmente, ao invés de ajudar as demais pessoas ou estar fazendo qualquer outra coisa, estamos ajudando de coração, que é o que fazemos aqui. Sobretudo nesse processo de ensino, criatividade é algo muito importante. E é sair do conceito de tão somente estar dentro de quatro paredes para aprender valores, mas é sair delas e levá-los às ruas. E é assim que nasce esse projeto, podendo levar essa esperança às pessoas mais necessitadas. Assim que vemos a necessidade de sermos mais criativos, saindo da sala para as ruas para compartilhar o que temos. Nos colégios fiscais, há muitos casos de alunos da minha idade que já estão presos ou envolvidos no mundo das drogas. E não tem muitos valores. No colégio adventista, nos ensinam princípios e valores e nos incentivam a sermos bondosos com outras pessoas. Gosto bastante do verso que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso me dá bastante ânimo todas as manhãs. Para todos os problemas que temos, é a certeza de que Deus sempre está conosco. Isso é muito bom para todos. O que mais me chama a atenção e que confio é Filipenses 4:3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sempre me ajudou e em todos os momentos difíceis, ele me ajuda e me dá força. Claro que isso faz a diferença. Nós, jovens, somos diferentes e fazemos a diferença. Gostamos de ajudar e nos caracterizamos por dar esperanças e por divulgar a mensagem da segunda vinda de Jesus e ajudar as pessoas. A parte espiritual é a parte mais importante na vida de todo estudante. É o necessário. Primeiro, Deus sempre é aquele que na vida dos alunos e de todas as demais pessoas é o ponto central para que possamos realizar nossas iniciativas e projetos. Se Deus colocou esse desejo no coração dos estudantes, nós os apoiamos enquanto escola adventista, e que maneira melhor de fazer isso do que através do exemplo de Jesus? Jesus curou.
curou pessoas para salvar pessoas, não apenas de doenças, mas espiritualmente. A relação da saúde com a fé é tão estreita na história de amor de Deus pela humanidade que não é possível desvincular um do outro. Saúde e fé nos proporcionam conhecer melhor o nosso Deus. É importante a confiança, como confiança em si, confiar no médico, confiar no profissional, confiar no tratamento, ter uma visão positiva e otimista da sua recuperação, isso é muito importante. E o segundo aspecto é que é muito importante uma visão de Deus como uma pessoa amorosa que quer o seu restabelecimento, que quer o seu bem e que pode te ajudar a superar aquilo que você não pode fazer pela sua recuperação, nem os profissionais que estão te ajudando. Então, essa visão otimista de que você pode superar a sua enfermidade com o auxílio dos profissionais. E a visão de fé em Deus, de confiança, de que Ele pode ajudar os profissionais a chegar a um diagnóstico e orientar para que você supere aquilo que é difícil, confiando no amor e no cuidado dele, são muito importantes para a recuperação de uma enfermidade. O ser humano, para estar bem, ele precisa ter saúde física, saúde emocional, ele precisa desenvolver o seu intelecto, ele precisa ter uma relação espiritual, uma relação com Deus. E confiança em Deus é um dos remédios naturais, assim como o ar puro, a luz solar, o exercício físico, o descanso, a temperança, se alimentar de forma saudável. Isso tudo faz parte de princípios de vida saudável. Então, quando a gente tem fé em Deus, a gente acredita que tem um Criador que olha para nós, que cuida de nós a cada dia, que opera milagres a cada dia em nossa vida, que nos sustenta e que vai nos levar para morar com Ele eternamente na mansão celestial, isso promove um bem-estar hoje, não só no futuro. Então a gente vive bem. Confiança em Deus faz a pessoa ter mais saúde em todos os aspectos. Essa tríade, o indivíduo próximo à completude, Deus, é que faz com que nós sejamos seres mais completos, mais plenos, mais bem realizados nessa terra. E isso também abre portas para entendermos o plano de Deus para nós no futuro. Então, quando eu tenho uma boa saúde, quando eu estou bem comigo mesmo, bem com o meu semelhante e bem com o meu relacionamento com Deus, eu respondo às 3 grandes questões da vida: da onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. E se eu consigo ter essas respostas diante de um bem-estar, de um equilíbrio emocional, de um equilíbrio físico, é mais fácil eu testemunhar desse Deus, eu falar desse Deus e daquilo que eu acredito através da minha saúde, através da minha vida, através dos meus atos. E assim eu poderei ser um representante melhor de Deus aqui nesta terra. Uma história que começa aqui nos Estados Unidos através das inspirações da jovem educadora Ellen White, juntamente aos pioneiros da igreja, e que hoje está presente em mais de 200 países do mundo. À luz da Bíblia e desses escritos, nasceu a base para uma filosofia educativa que vê o aluno por completo, enxergando não apenas como alguém que precisa crescer físico e intelectualmente, mas antes de tudo, que se prepare aqui na Terra para morar no céu. A educação adventista prepara os jovens para uma vida de serviço nessa vida, mas também para uma vida de serviço na vida que está por vir. Esse é o ponto. Nós não estamos preparando robôs para um mundo empresarial. Não estamos preparando pessoas para simplesmente ganhar dinheiro e serem bem-sucedidas, mas preparamos as pessoas para o reino dos céus. Então, ajudar os jovens a desenvolverem uma fé madura que os mantenha em pé diante dos desafios da vida, os ajudará a tomar boas decisões sobre o parceiro amoroso, como educar seus filhos, como investir seu dinheiro, como tomar as decisões corretas nesse mundo tão confuso. Ter essa fé é um equilíbrio, um balanço na embarcação da vida que os guiará para sempre.
Quando nós temos uma boa saúde, nós teremos uma mente mais clara, mais fértil, mais produtiva, para assimilar conceitos que talvez de uma maneira diferente de uma mente limpa, clara e plena, nós não conseguiríamos. E a transmissão dos valores fé, comunicação com o metafísico, com Deus, com aquilo que nós acreditamos ser transcendente, que está fora de nós, e chamamos isso de Deus, entendemos esse ser superior como Deus, Criador, que nos fez do pó da terra e tem uma gerência constante da nossa vida, desde que nós permitamos isso, se faz através da mente. Agora, como eu poderei estar lúcido, aberto, pleno para receber a iluminação de Deus, o comunicado de Deus através da oração, através da minha comunhão, através do meu pensamento ligado ao transcendente, se eu estiver com uma mente doente, com um corpo doente, com a minha capacidade física limitada, por N razões. Quando eu limito a minha capacidade física, eu estou limitando a minha capacidade mental. Consequentemente, eu estou limitando o meu acesso de comunicação com o transcendente, com o divino, com o sagrado, com Deus. Por isso que fé e saúde está intimamente ligada. Porque quando eu tenho uma boa saúde e uma saúde plena, não somente em espaços e tempo, mas um programa de uma saúde equilibrada, de uma vida equilibrada, de uma vida regrada, eu estou permitindo a presença de Deus na minha vida de uma forma constante, não somente em pequenas porções, espaços de tempo, mas de uma trajetória contínua de ligação com o Deus que eu acredito, com o Deus que eu aceito. Quando um estudante abraça isso dentro da educação adventista, todas as demais coisas se acomodam em seus devidos lugares e surge uma base sólida para formar-se academicamente bem, para ter uma vida saudável e preparar-se para servir. O propósito de Deus para o ser humano é que possa se desenvolver de forma integral, e o vínculo com Cristo que ele faz na vida espiritual é ponto central nesse desenvolvimento.